Olá pessoal, showzinho? Sejam bem-vindos a mais um novo vídeo e hoje nós vamos continuar com o projeto Open Vagas. Antes de mais nada, gostaria de pedir para vocês darem aquele joinha para fortalecer aqui o canal, para que o YouTube possa indicar esse vídeo para mais outras pessoas. E também, se você não é inscrito aqui no canal, se você é novo aqui no canal, se inscreva no canal. Nós estamos colocando vídeos aqui semanalmente, na medida do possível. E vamos para o vídeo. Bom, no último vídeo que a gente fez, a gente acabou construindo essa tela, tá? A tela de detalhe da vaga. Então, se a gente vir aqui no início, a gente está com a vaga pronta aqui, tá? Exibindo aqui no index. A gente está exibindo o detalhe da vaga, só que falta agora o candidato ele poder se candidatar na vaga, tá? Então, o que nós iremos fazer agora é criar esse formulário e, consequentemente, fazer o submit dele para que a gente possa gravar isso no nosso sistema, beleza? Então vamos lá. Eu estou com o Visual Studio Code aqui, vou dar uma aumentada aqui para visualizar melhor, beleza? E, consequentemente, vocês podem observar que a tela em si, ela está mostrando uma mensagem muito sugestiva aqui, né? Você precisa estar logado. A princípio, a nossa tela não tem um design muito bonito, a gente vai dar uma melhorada nisso, mas eu quero que vocês foquem na funcionalidade e aí depois a gente refatora ela e deixa uma tela mais bonitinha. Mas aparentemente aqui ele está dizendo que eu preciso estar logado, né? Beleza. Vamos ver o que está acontecendo. A princípio, se a gente vem aqui App Views, tá? E a gente vem aqui em Position e a gente tem aqui o Public Position, no qual a gente está vendo aqui. E nós temos um if aqui, ó, tá? Se o usuário estiver logado, ele vai exibir aqui um Applicantes Form, tá? Que se a gente vir aqui em Aplicantes, não tem esse cara ainda, tá? A gente vai construir esse formulário junto. E se não tiver logado, ele vai exibir a mensagem para o cara logar, beleza? Eu vou criar essa tela, tá? Underline form.html.haml, tá? Na real, ele nem vai ser uma partial, né? Ele vai ser um form direto. Então a gente pode criar ele aqui como se fosse uma página normal, sem esse underline, tá? Eu vou colocar aqui um H1 aqui, formulário para aplicar na vaga. Somente isso. Eu vou me cadastrar aqui com um novo usuário aqui, tá? Frankson candidato. Na real, ele pede um e-mail aqui, né? Frank, mais candidato@gmail.com. Uma senha muito difícil aqui. Acredito que vocês já sabem quais são. Beleza, tá? Se eu vim aqui em candidatar-se, ele vai dizer que precisa estar em aplicante form. Ele não detectou, tá? O underline form é como forma de partial. Eu estava certo. Eu que fiz pensando que não iria funcionar, mas ele vai tem que detectar como forma de partial. E beleza, ó, formulário para aplicar na vaga. Nós estamos chamando o nosso formulário. Só que o formulário do jeito que está aqui não assim, a gente precisa criar o formulário especificamente, né? Então, primeiro de tudo, nós vamos aqui no controller, tá? Positions e a gente tem aqui o public position. E aqui no Public Position a gente precisa fazer o quê? Ó? Se a gente abrir aqui o aplicante, tá? A gente tem um relacionamento de user e position, certo? Então, o que a gente precisa construir é o seguinte. Eu quero criar um novo aplicante. Eu quero criar um novo registro chamado aplicante. Que vai ser exatamente quando um usuário vai dizer, tá, que eu quero participar dessa vaga que é a position. Então, essa classe, tá, aplicante, ela nada mais é do que um relacionamento entre duas tabelas, tá, no qual o usuário, tá, que eu sou um usuário, quero dizer que eu quero participar de uma vaga, beleza? Que é position. Então, a gente precisa ter uma instância desse cara para a gente poder criar,
certo? Uma nova aplicante. Como nós temos um belongs to e a gente está partindo do usuário, então a gente pode fazer o seguinte: a gente pode partir do position, tá? Ou a gente pode partir do usuário. Eu vou partir do usuário porque aplicante. Eu vou partir do usuário para que a gente não possa ter quebra de segurança ao você querer aplicar uma vaga para uma pessoa que você não é. Então, aqui a gente pode deixar uma brecha de segurança que eu posso me passar por outra pessoa e aplicar essa vaga. Claro, é uma coisa lá que possa ser perigosa e etc. Mas a gente quebra a segurança de que eu estou fingindo ser outra pessoa para aplicar uma vaga. E o sistema ele tem que ser seguro o suficiente para que isso não possa acontecer. Então eu vou partir do usuário, já que nós temos o corrente user, tá? Ele vai ter um aplicantes, tá? Aplicantes.new. Com isso eu crio uma nova instância de aplicante, no qual ele já vai setar o user ID automaticamente em cima do usuário corrente cadastrado, tá logado no sistema, e ele já coloca esse user ID aqui dentro desse objeto. A partir disso a gente vai setar, tá, o aplicante aqui. A gente pode até fazer um new. Eu não lembro se funciona, vamos fazer um teste aqui, tá? Eu vou abrir aqui, não, já estou nele aqui. E o C. A gente pode ter o seguinte, digamos que o nosso current user, tá? Então, ó, current user é o user.let, certo? Que no nosso caso é o candidato, beleza? Então, se a gente fizer isso aqui, ó, eu vou chamar de aplicante. A aplicante vai receber um current user. Opa, current user.aplicantes.new. E aqui eu vou passar aqui o position. Eu vou chamar aqui de position id. Recebe um position.last.id. Tá? Ele diz que não tem o aplicantes, tá? Então, se a gente vir aqui em aplicante, a gente tem o user. Se a gente vir em user, ele deveria ter aqui um main aplicantes. E, consequentemente, o position, tá? O position RB aqui, ó, ele também deveria ter um main aqui, tá? Main aplicantes. O que eu estou fazendo aqui, tá? A classe aplicante, ela pertence a um usuário. E a classe aplicante, ela tem um relacionamento que pertence a uma vaga. A vaga, ela tem vários aplicantes. Um usuário ele pode aplicar para várias vagas, tá? Ele pode ter várias aplicações, no caso aqui, tá? Então, eu como usuário, eu posso dizer que eu quero aplicar para mais de uma ou N vagas. E uma vaga, ele pode ter uma ou N aplicações para essa vaga. Então, por isso que a gente tem essa classe do meio aqui, tá? Então, no nosso caso, o que a gente está fazendo aqui é adicionar esses relacionamentos que a gente esqueceu de colocar, tá? E aqui, é como na geração do model, ele já adicionou os belongs to, ele não adiciona os mains. A gente tem que colocar isso aqui manualmente, tá? Então, a gente vai recarregar aqui, vou dar um reload. E eu vou fazer do mesmo jeito, ó, current user, tá? E eu vou fazer isso aqui, ó. Beleza. Com isso, eu consigo aplicar dinamicamente já no controller qual é o usuário que está criando uma nova aplicação, tá? Para esse negócio, para essa vaga, como eu também consigo já dizer qual é a vaga que eu estou fazendo esse relacionamento, tá? Então, olha só, com isso eu posso fazer o seguinte, position ID vai receber a position que ela já cria aqui em cima, ó, tá? Ponto .id. Então, com isso, quando a gente for renderizar o formulário de aplicante, tá? Aqui, e a gente vai aplicar esses dados, essa vaga, ele vai preencher com alguns dados, tá?
quais são esses dados que a gente vai preencher? Ó. Se a gente clicar aqui, se a gente fizer aplicante, tá? Ele tem aqui o Position ID, tá? Que a gente já está pegando aqui da linha 38, ó, o Position ID. O User ID, tá? Que a gente está aplicando dinamicamente por chamar pelo corrente user, tá? E aí ele tem um nome, um e-mail e um telefone. Legal? Então, é esse o formulário, a gente vai simplesmente para pedir para ele preencher esses três campos. E os outros dois campos, a gente já consegue popular isso no controller. Então, o controller ele vai saber quem é o usuário dessa aplicação que eu estou criando e qual é a vaga, porque a gente está dentro de uma vaga. Então, o formulário vai ser, o rei já vai ter essa inteligência, tá? E essa inteligência é nessas duas linhas, tá? Eu sei qual é a vaga. Então, quando eu criar uma nova, quando eu gerar aqui um novo formulário que eu quero fazer, aplicar para a vaga, ele já vai saber qual é a vaga. Por eu estar passando um new e eu dizendo quem é o position ID aqui. E eu, por estar criando uma nova aplicação partindo do usuário, o Rails já tem essa inteligência de associar o usuário para esse modo aplicante, tá? Então, toda essa inteligência, essa linha significa exatamente isso. Current user.applicantes, o Rails está dizendo o seguinte, ó, quando tu instanciar uma nova aplicação, um novo aplicante, tá? Quando eu for gerar um formulário novo para que ele possa aplicar para a vaga, quem está fazendo isso é esse usuário aqui, ó, quem é o usuário logado no momento que ele estiver na vaga, tá? Dentro dela, dentro do momento que eu estou aplicando essa vaga, também diz que a posição é essa aqui, ó, a position, tá? A vaga é essa, tá? Então ele está fazendo essa inteligência. Bom, beleza. Com isso, o que que a gente faz agora? Ó? No formulário aqui, vou fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui o Simple Form, tá? Simple Form. E no Simple Form aqui, se a gente der uma olhadinha, tá? A gente tem essa sintaxe aqui, ó. Eu vou colocar isso aqui, tá? Não tem esse end, não tem isso aqui, não tem isso aqui. Se conforme for arroba, qual vai ser o arroba? Vai ser o aplicante, porque a gente está criando um novo registro de aplicar para vaga, tá? Então vai ser aplicante. Quais são os campos? Se a gente observar aqui, ó, é o name, o e-mail e o phone, tá? Então a gente vai colocar aqui o name, o e-mail, o phone, tá? E se a gente carregar agora, tá? Observe que ele gerou aqui, ó, o formuláriozinho, ó. Legal? Beleza. Só que o que falta agora aqui? A gente traduzir isso aqui, colocar um CSS nesse botão, tá? Que é esse submit aqui. Então a gente já vai botar isso, ó, class btn primary, tá? Com isso a gente já consegue colocar esse botãozinho aqui. A gente vai colocar um nomezinho aqui, a gente vai chamar aqui de aplicar para a vaga. Aplicar vaga. Pode ser qualquer nome aqui, né? Eu vou chamar de aplicar vaga. Opa. Vamos ver o que foi acontecer. Faltou uma vírgula aqui, né? Beleza. Então ele colocou como aplicar vaga. E esses labels aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai traduzir eles, tá? Então config locales ptbr, tá? Então aqui ele tem um device, ele tem um simple tem uma aplicação normal aqui. Então a gente vai fazer a internacionalização dele já dinamicamente. Então, como é que a gente faz isso, tá? Ó, direito, eu vou chamar isso aqui de aplicante ptbr.yml. ptbr active record.
Depois disso, eu vou colocar atributos, a entidade, que no caso aqui é aplicante. E aí aqui a gente coloca os campos. No caso, name, que vai ser nome. Opa. E-mail, que vai ser e-mail. E fone, que vai ser telefone. O que isso aqui ele está fazendo, tá? Eu estou dizendo o seguinte, ó. Quando for algo do Active Record, eu vou criar algumas traduções de atributos em cima desse model aqui chamado aplicante. Quais são os atributos? Esse que é o nome, o e-mail e telefone. E do lugar de aparecer a string normal do nome do campo, vai ser esse aqui que eu estou passando no lado direito. Tá? Então é isso que ele está fazendo. Nome vai ser nome, e-mail vai ser essa string e-mail e o fone vai ser essa string telefone. Tá? Para isso funcionar legal, eu normalmente eu reseto o servidor, tá? Para ele ler os arquivos. E aí o Cipoform automaticamente ele já faz isso para nós, ó. A gente não precisa fazer mais nenhuma configuração. A gente simplesmente cria esse arquivo de internacionalização. Se eu quiser ele em russo ou quiser em espanhol, simplesmente a gente cria um arquivo e muda essa chave de linguagem, tá? E a gente traduz aqui as strings para a respectiva língua. Como a gente só está trabalhando com PTBR, ele já detecta. Mas por que ele está detectando isso aqui? Ó? Porque a gente configurou, tá? Aqui nas configurações, tá, para PTBR, tá? Aqui a gente já deu essa configuração aqui, ó. Quando for internacionalização, que é esse 18N, tá? A pasta que ele vai carregar essas internacionalizações vai ser dentro de config locales, tá? Ó, locales, tá? E qualquer arquivo que seja .rb ou .yml. E a localização, tá? A tradução padrão pro Rails está disponível, vai ser o PTBR e o padrão é PTBR. Eu poderia ter disponíveis aqui PTBR em inglês. Então, o meu site ele teria o português e inglês. Ele iria detectar isso, tá? Existe uma forma, eu posso até construir um vídeo no futuro como a gente construir uma tela simples, só para a gente aprender internacionalização aqui de um modo rápido, fácil e prático, com duas línguas, e a gente fazer esse chaveamento quando a tela vai ser em português e quando a tela vai ser em inglês, quando ela vai ser em espanhol ou russo, italiano e assim, qual língua você queira, tá? Então, normalmente a gente diz as linguagens disponíveis aqui e a gente diz um padrão. Quando uma pessoa entrar no sistema, tá, no site, ele vai estar em PTBR. Eu posso dizer que ele vai estar em inglês, vai estar em espanhol e assim sucessivamente, tá? Então, essa configuração a gente já tinha feito lá no começo da série, tá? Então, aqui a gente nada mais está fazendo do que usar essas configurações agora, tá? Para que a gente possa traduzir as nossas informações. Como é um campo de formulário, a gente quer deixar isso aqui traduzido em um único ponto, que essa é a parte mais importante da internacionalização, porque com isso a gente não precisa ficar traduzindo aqui manualmente, colocando aqui, tá? Existe essa forma. Se eu disser aqui que a label dele, ele pode ser qualquer coisa aqui, ó. E aí ele vai aplicar essa label. Só que isso não é bonito, primeiro, e não é interessante, porque todo formulário que você for reutilizar para essa entidade, tá? Para esse módulo aplicante, eu teria que ficar traduzindo manualmente aqui em todas as telas. Então eu traduzo no único ponto, que é nesse arquivo aplicante PTBR-YML, e ele vai em qualquer lugar do site. Se eu chamar esse formulário, ele vai fazer essa tradução para mim automaticamente. Beleza? Legal. Com isso aqui feito, tá? Então, se a gente observar, tá? Vou carregar aqui novamente. Ele está criando uma rota automaticamente, tá? Eu vou aumentar mais aqui para vocês observarem que
a rota que ele está criando é um barra, ó. Cadê você? É um barra aplicantes, tá? Então, quando eu chamar o barra aplicantes, ele vai fazer essa action aqui. Vamos ver se esse cara existe, tá? Se a gente der aqui um Rails, tá? Aumentar mais aqui, né? Se a gente colocar Rails House, grep aplicante, vamos ver o que, que a gente tem de disponível para aplicante. Ó. Ele tem essas rotas aqui, tá? Até diminuir mais para vocês visualizarem. Então, ó, ele tem um index, um new, um index aqui novamente, um create e um new aqui, tá? Então, eu tenho uma rota para aplicar uma nova para vaga, para eu aplicar para vaga. Eu posso ter o create aqui automaticamente, aqui é aplicantes, ele já tem aqui o barra aplicantes. Então já vai detectar automaticamente que vai ser na classe aplicantes, tá? Então a gente já tem isso aqui pronto, ó. Beleza? Por que que existe esse new aqui dessa forma, tá? Porque a gente vai ter se der tempo, a gente vai construir essa mesma forma em um modal e a gente vai renderizar esse mesmo form para ele fazer esse cadastro no modal, tá? A gente vai ter essa forma também. Então vai ser bem, bem legal porque a gente vai usar realmente esse new aqui, tá? Que a gente não está usando ainda. Por quê? Porque a gente está renderizando esse formulário no show da vaga, tá? Então a gente vai ter 2 pontos de se cadastrar para uma vaga, beleza? Então legal. Com isso a gente já tem aqui, tá? Na nossa aplicação, na classe no controller aqui aplicante, nós temos o index e o new. A gente vai ter um def create agora, ó. Create, tá? O que eu vou fazer aqui é muito simples. Para a gente saber se está tudo funcionando, tá? Só para a gente ter garantia aqui, ó. Eu vou fazer um puts params, tá? E eu vou fazer um redirect aqui, redirect para root path. Só isso. Eu vou fazer isso, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o nome. Frankston candidato, tá? E-mail. Eu vou colocar aqui frankston mais candidato@gmail.com. Observe que a gente não está preenchendo isso aqui automático, tá? Mas a gente vai preencher. E um telefone aqui, 85-991-9394. Eu vou clicar em aplicar. O que que vai acontecer, ó? Beleza, ele diz que redirect to, né? Tá? Vou aplicar novamente. Beleza. Ele entrou na rota do create e redirecionou para a página inicial, tá? Consequentemente, se a gente olhar aqui o log, tá, ó, a gente vai observar que a gente chamou aqui. Cadê você? Tá. Ó, aqui. A gente chamou o create, ó, tá? Aí ele renderizou aqui ele renderizou aqui os parâmetros, tá? Ó, é isso aqui tudinho, ó. E redirecionou para a página inicial. Então a gente já tem os dados aqui, ó, quando ele preencheu o formulário, ó, aplicante com name, com e-mail, com telefone. Primeira coisa que iremos fazer aqui nesse passo em específico é private. E aqui a gente vai fazer um def aplicante params. E aqui a gente vai fazer params.require. A gente vai querer somente o aplicante. O que isso aqui está fazendo, tá? Eu já expliquei isso aqui, mas vamos explicar de novo. Ele vai pegar somente esse aplicante aqui, ó, e vai pegar somente esses dados aqui. Ok? Então é isso que ele está fazendo. Ponto permite. E aí eu vou permitir o quê? O name, o e-mail, o fone, tá?
o aplicante não, né? O user ID e o position ID, tá? Nesse momento a gente não tem esses caras ainda, tá? Mas a gente vai pegar esses caras agora, tá? A gente vai passar simplesmente só o position ID, na real. Ok? Então, o que que iremos fazer? Ó? Aqui no create, a gente vai fazer o seguinte. Underline aplicante vai receber current user ponto aplicantes ponto new, tá? E aí aqui a gente vai passar aqui o aplicante params, beleza? A gente está passando o aplicante para. Ele vai pegar o name, o e-mail, o telefone e o position ID automaticamente, tá? Mas ele não vai pegar nesse momento que a gente precisa configurar aqui no nosso form, tá? O aplicante ID ainda, tá? A gente ainda não fez isso, beleza? Então, mas ele vai receber esse aplicante ID. Com isso, a gente já tem o aplicante. E a gente simplesmente valida isso agora, ó. Se aplicante.save, então a gente vai simplesmente redirect. A gente vai fazer um flash, na real, flash notice, tá? Com a mensagem você acabou de aplicar para a vaga com sucesso. Se não, a gente faz um flash aqui, tá? Com erro, dizendo houve um erro ao aplicar para a vaga. Tente novamente. E aí aqui, o que eu vou fazer? Eu vou redirecionar, tá? Um redirect to para a tela correspondente da vaga, tá? Então a gente vai fazer um reuse routes grep position. Eu quero o show dele, tá? A gente vai pegar aqui o public position, ó, tá? Ele recebe um slug, né, ó, tá? Então a gente vai pagar aqui public position underline path e eu passo aqui o position.slug. Só que a gente não tem esse position ainda, certo? Position a gente vai pegar daqui, ó, do aplicante, ó. Então vai ser, na real, vai ser aplicante.position.slug, tá? Porque a gente já tem o aplicante aqui, ó, associado com esse aplicante new, tá? E se na real esse é o único redirect, a gente vai redirecionar para a mesma tela. O que vai mudar vai ser só a mensagem, tá? Então, se salvou, eu vou dar uma mensagem de sucesso, se não, vou dar uma mensagem de erro, levando para a mesma tela. Beleza? Eu vou dar um by de praia aqui, ó. Eu vou comentar todas essas linhas, tá? Só pra gente... Tá, ele não tá comentando. Eu vou cortar aqui, beleza? Eu vou dar um by de praia aqui, vou retirar esse código só pra gente entrar nessa rota, tá? Ver como está acontecendo as coisas e aí a gente volta o código original e a gente já vai ver ele funcionando. Só que antes disso a gente vai fazer um pequeno detalhe. Primeiro, no formulário aqui, tá? Eu vou fazer aqui um F item com o position ID, tá? E o seu valor vai ser o position.id. O que isso significa? Eu vou criar um campo oculto aqui, tá?
Vamos ver porque que não houve. Deixa eu só ver aqui hidden. Tá, input field. Hidden aqui. Vamos só ver aqui na documentação. É ponto hidden, tá certo. Por que que não funcionou? Tá. Eu acho que é input e aqui as hidden. Vamos voltar aqui. Tá, não foi. Ok. As booleano, né? Tá. Tipo form hidden field. Tá, tem que ter um. Ah, é hidden field. Hidden field. O atributo e o valor dele. No caso aqui vai ser value. E aqui não precisa. Então, se a gente recarregar aqui, beleza. Se a gente ver agora a renderização, tá? A gente vai ver que ele criou aqui, ó, um campo do tipo hidden com o valor de 1, ó, tá? Que é o nome da vaga, tá? É o ID da vaga, tá? Com o nome, com o nome aqui, tá? De position, tá? O position ID, tá? Então, o que está acontecendo aqui, ó, é simplesmente ele colocar aqui a posição certinha no campo oculto para não precisar ficar exibindo aqui o ID da vaga, tá? Então, aí ele está exibindo aqui o canto certinho. E a outra coisa que a gente vai fazer é o seguinte, ó. Já que a gente tem o current user, a gente vai fazer value current user.name, que no caso não vai ter, né, o nome dele, porque no cadastro não tem, mas a gente tem o e-mail dele, né? Então, ó, current user.email, pelo menos isso a gente vai deixar preenchido automaticamente, ó, tá? A gente esqueceu de botar o verbo aqui, né? Tá. Só um momento aqui. Tá, eu acredito que ele vai querer que eu faça isso aqui, ó. Como é um input HTML, tem que fazer isso aqui, ó. Value e aí current user ponto e-mail. Exatamente, ó. Nós não temos o nome nem o telefone dele, tá? Então a gente vai deixar já automaticamente o e-mail, que é o que a gente pede aqui, é o que a gente tem de informação dele, tá? Então a gente vai preencher aqui, telefone esse aqui e vamos aplicar. Beleza, ó, ficou rodando. Então ele entrou no byte para ir, tá? Vamos descer aqui, ok. Fazer um clear aqui, só para vocês verem agora, ó. Se a gente observar, ele parou nessa linha aqui, ó. Cadê aplicante? Parou nessa linha 10, tá? Então a gente já tem o aplicante aqui, ó. Vamos aplicante e observe que ele já montou um objeto com esses dados que a gente passou aqui no new, ó, tá? Que é exatamente esse permit aqui, ó. Nome, e-mail, telefone e o position ID, tá? Nome, e-mail, telefone e o position ID. O user ID já preenche automático, tá? Por quê? Porque ele preenche automático. Porque ele está partindo, tá? Se a gente observar aqui, ó, do current user. Então, ele já percebe que o usuário é o 2 e já preenche aqui automaticamente para a gente. Legal, com isso aqui a gente já tem praticamente o nosso formulário pronto. Para a gente ver se realmente funcionou a aplicação, tá? Eu vou voltar aqui o código, tá? Então, se salvar, ele vai dar essa mensagem, se não, ele vai dar essa outra, tá? E a gente redireciona ele para position, tá?
Eu não fiz esse teste exibindo position, tá? Eu vou fazer um bind para novamente, para vocês verem essa parte aqui funcionando, tá? Que eu não mostrei vocês, né? Então vamos lá, ó, tá aqui, eu vou aplicar novamente, tá? Então eu tenho o aplicante, certo? E se eu colocar o ponto position, gente, ó, ele já detecta automaticamente o relacionamento, tá? E aí ele, consequentemente, se eu já tenho todos os dados aqui da vaga, eu vou ter, tá? Aqui o slug. E aí ele já vai gerar essa rota certinho pra gente, de quando ele terminar de cadastrar, voltar para a própria tela de vaga. Legal? Beleza, com isso aqui feito, vamos para fazer o teste real, né? Vamos aplicar na vaga. Tá? Então eu vou carregar aqui a tela novamente. Nome Francisco candidato, telefone é esse. E eu vou aplicar a vaga. Ó. Aplicar, beleza. Ele foi e voltou, não deu nenhuma mensagem de erro, de erro ou nada do tipo, mas também não apresentou nenhuma mensagem, né? Por que ele não deu nenhuma mensagem? Porque a gente ainda não está renderizando essas mensagens ainda, tá? A gente vai renderizar daqui a pouco. Mas vamos testar se ele realmente aplicou, ele gravou no banco de dados, tá? Então eu vou limpar aqui, Rails C, ok. Com isso, se eu vim aqui em aplicante.last, olha só, ele gravou no banco de dados, ó. O Francisco candidato, com esse e-mail, com esse telefone, nesse ID de usuário, com esse ID de vaga. E aí, se eu pegar aqui ponto position, eu sei qual é a vaga. E, consequentemente, se eu botar ponto user, eu sei quem é o usuário. Ficou redundante a informação? Ficou. Mas a ideia aqui era o usuário ter a sensação de que está cadastrando essas informações, tá? Para a vaga. Então, o nome dele no sistema pode ser um e o nome que ele vai colocar na vaga pode ser outro. Por isso que existe essa redundância. Porque na aplicação em si, ele pode se cadastrar e colocar lá como Frankston. Mas quando eu for aplicar minha vaga, eu vou colocar meu nome completo lá, Frankston Lins Nogueira. Tá? Então, o que acontece? A forma como está acontecendo, a informação está sendo informada, tá? A informação está sendo entregue para o sistema, é decisão dele. Se ele quer o nome completo, ou uma parte, ou só primeiro nome, aí fica a cargo dele. Mas eu, como usuário cadastrado, eu, como dono de sistema, na real, eu, como dono de sistema, eu vou ter o e-mail dele, porque isso é que ele faz no cadastro, e a gente pode no futuro colocar no cadastro para ele preencher o nome dele. Tá? E aí a gente vai ter o nome dele no sistema, no nosso sistema de usuário e o e-mail dele. Legal? Beleza. Com isso aqui montado, tá? O que a gente consegue agora ver? A gente vai parar o vídeo aqui. E no próximo vídeo a gente vai exibir as mensagens de sucesso ou erro, tá? Usando uma bibliotecazinha bem legalzinha, tá? Chamada Switch Alert. E com isso a gente já vai conseguir dar um feedback pro usuário se deu certo ou não aplicar para a vaga. Beleza? Espero que vocês tenham curtido o vídeo, tá? Dê um joinha, se inscrevam no canal, compartilhe com seus amigos e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!